Pai do Senhor, queridos. Apocalipse 3, 21. Abra comigo. Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Glória a Deus. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha que promessa maravilhosa. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Senhor Jesus, grande promessa, poderosa palavra. E nós queremos te pedir, fala conosco esta noite. Nós dependemos de Ti, dependemos do Teu Espírito. Abençoa o Teu povo, ministrando sobre nós a revelação que está por trás desta palavra. E abençoa-nos, ó Pai amado, com entendimento, pois nós abrimos o nosso raciocínio, mente e coração para o mover do Teu Espírito e da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Promessa maravilhosa, né? Interessante que Jesus visita seu apóstolo João na ilha de Patmos e o Senhor Jesus encerra a palavra igreja com essa promessa. Ele começa falando às 5 igrejas e encerra com essa promessa. Aquele que vencer, eu vou dar o privilégio de se assentar comigo no trono. Só um rei tem esse poder. Tem esse poder. E Jesus fez essa promessa, mas essa promessa está vinculada a uma vitória. Amém? E a vitória que o crente tem que ter para chegar nesse ponto. É claro que o Senhor Jesus fala, dá algumas direções aqui, mas não é sobre essa carta à Laodiceia que nós vamos falar, e sim sobre governo. Amém? Nós vamos falar sobre o governo. Porque, queridos, sentar no trono de alguém ou ao lado do trono é uma ambição, é um desejo, creio eu, de todo crente. Quem não gostaria de sentar-se com Jesus ao seu lado no trono da graça, no trono da glória? Todo bom crente, ele quer isso. Ele quer ir à glória, ele quer estar perto de Jesus, ele quer ter esse privilégio. E isso não é só para nossa geração. Isso é para a geração de todo aquele que crê. E os discípulos de Jesus criam no seu reinado, criam no trono que ele tinha. Eles criam nisso. E nós vamos começar falando sobre governo exatamente nesse texto, onde os apóstolos de Jesus, os discípulos mais próximos, chegam com ele e faz uma colocação. Abra aí comigo em Marcos capítulo... Meu Deus, Marcos, vamos lá. Marcos 10, deixa eu ver. Eu estou indo. Olha o teu versículo. Amém. Não consegui achar o capítulo, vocês desculpem. E ele diz assim: 2 discípulos de Jesus, João e Marcos, chegam para Jesus e falam: Senhor, quando vieres no teu reino, faça com que eu e meu irmão nos assentemos juntos com o Senhor. Marcos 10. Jesus pergunta para eles, estamos no verso 36. Que quereis que eu vos faça? Perguntaram. Permita-nos que, na sua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado.
Quanto, porém, a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Aqueles a quem está preparado. Para quem está preparado? Ao que vencer. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no trono. Amém? Mas para você estar preparado, para você ser um desses, para eu e você sermos um desses, nós temos que vencer algumas etapas na vida cristã. E aqui nós vamos ver algumas delas. Jesus diz assim: podeis vós beber o cálice que eu bebo? De que cálice Jesus estava falando? O cálice do ministério, o cálice que envolvia o sofrimento dentro desse ministério, o cálice que envolvia a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir o querer de Deus. E aí ele fala também do batismo. De que batismo Jesus estava falando? Jesus estava falando do batismo do sofrimento pela morte. Que batizar vem do grego batso, que quer dizer emergir, mergulhar. Jesus foi mergulhado, foi emergido no sofrimento que o levou à morte. Ele afirma aos discípulos que vocês vão beber o cálice que eu bebo e vão receber também o batismo com que eu sou batizado. E de fato se cumpriu. Eles sofreram até a morte e foram batizados na luta, no sofrimento do ministério que envolvia a vontade de Deus para a vida deles. E de fato isso aconteceu. E conosco, querido, não é diferente. Não é diferente. Nós temos um preço a pagar para que sejamos salvos, para que possamos sentar com Ele no trono. E aí Jesus continua falando: quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete, porque isso é para aqueles que estão preparados. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. O que Jesus está falando aqui? Olha, vocês sabem que quando alguém governa sobre alguém, aquele outro alguém está sobre o governo de quem domina sobre ele. E essa pessoa que domina sobre aquela tem outro que governa sobre ela. Jesus está falando de uma escala de autoridade, né? Um governa sobre o outro, que governa sobre o outro, que governa sobre o outro, e assim vai. E aqui, aí Jesus continua falando: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. Ou seja, Jesus está dizendo: se você quer governar, seja servo. Se você quer ter governo na sua vida, seja no trabalho, na sua casa, na sua igreja, na sua vida secular, no meio da sua família, você tem que servir. Aprender o princípio de ser servo. Amém? Muitos hoje em dia querem governar sem servir. É ou não é verdade? Na meio da política a gente vê muito isso. Todo mundo governando e não faz nada pelo outro. Né? Ou se faz bem pouquinho. A maioria é assim. Claro que nós não vamos puxar todo mundo para uma coisa só. Claro que não. Toda exceção tem sua regra, toda regra tem sua exceção, e essas exceções, existem exceções que são louváveis. Mas Jesus está dizendo, ó, no meio de vocês, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, se alguém quer governar, se alguém quer estar no topo, comece a servir. Sirva. É isso que Jesus está dizendo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Quer ser primeiro? Você tem que aprender a ser servo. Não tem outro jeito. Essa
É assim que funciona no reino de Deus. Fala para o seu irmão aí. É assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus, a autoridade maior, veja bem, é um reino cujo rei é Jesus, que está no trono, o trono da graça. E nós que somos servos de Jesus, somos servos uns dos outros. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se você quer ser um resgatador, a primeira coisa que você tem que pensar é ser servo. Amém, queridos? Amém. Porque Jesus era assim. Ele veio dar a sua vida não para servir, não para ser servido, mas para servir e para resgatar. Então, Jesus é o nosso espelho, Jesus é a nossa direção, Jesus é a nossa meta. Amém? Amém. Aí você fala, como é que isso é possível? No meio de tanta luta, no meio de tanta dificuldade, como é difícil a gente servir na casa, servir no trabalho, servir na vida secular. Como é difícil, pastora. Mas nós sabemos que é possível. E Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. E nós vamos ver isso muito evidente na vida de um homem chamado José. Amém? E a partir de Gênesis 39, nós vamos começar a conhecer a história de José. Abra comigo em Gênesis, primeiro livro, 39. Mas eu vou falar um pouquinho antes sobre quem era José. E no capítulo 37, nós vamos achar o começo da história de José. José, o começo da história é dele, mas vou contar como é que ele era. José era o 7º filho de Jacó. Diga comigo, o 7º. O 7, nós sabemos, é o número de Deus. Trabalhou Deus 6 dias, no 7º descansou. Deus tem uma coisa com o 7. E José foi o 7º filho de Jacó. José era um milagre. Por que José era um milagre? Porque Raquel, mãe dele, era a segunda esposa de Jacó, mas era uma mulher estéril. Mas, por outro lado, era a mulher que Jacó amava. Jacó amava Raquel. E eu creio, a Bíblia não fala, mas Jacó deve ter orado por muitos anos para que Raquel pudesse ter um filho. E um dia Deus visitou Raquel e deu a ele um filho. E ele pôs esse nome de José no o nome do menino. Então, aos 17 anos, começa a história pessoal de José. E está aqui no capítulo 37. Volta aí um pouquinho, capítulo 37 de Gênesis. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, sendo ainda jovem. Diga jovem. Um jovem de 17 anos. Claro que os jovens de 17 anos são muito maduros, às vezes têm muito intelecto, são estudados, tem jovens com 17 anos que já estão entrando na faculdade. Mas no tempo de Jacó, eles eram meninos muito ingênuos, eram como crianças, como adolescentes, pré-adolescentes. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. E aqui a gente vai começar a notar um diferencial na vida de José. José apacentava os rebanhos do pai junto com os irmãos dele, que eram filhos das outras esposas de Jacó. Jacó teve 4 esposas. Na verdade, 2 esposas e 2 concubinas. Uma concubina que era a serva de Lia, a primeira esposa, e a outra que era a concubina de Raquel, sua segunda esposa. E ele tinha esses filhos. Os primeiros filhos foram de Lia, a primeira esposa. E aí o que acontecia? Eles aprontavam, José chegava e contava para o pai. Nós vamos ver aí uma qualidade de Jacó. Não é que ele era dedo duro, que ele
ele entregava os irmãos. Não, ele estava falando: pai, hoje a coisa está errada. O senhor, ele estava tentando alertar o pai dele para ajudar os filhos dele. Mas os irmãos não entendiam assim. Ora, aí no verso 3, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Por quê? Porque José custou a nascer, era o filho da mulher que ela amava, e a Bíblia diz, porque era filho de sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Jacó já era velho e resolveu teceu uma capa. Capa era a coisa mais preciosa que alguém tinha naqueles dias em Israel, e por muitos anos foi assim, porque essa capa cobria do frio, cobria do sol e era um cobertor à noite. Só que ele fez uma cor bem bonita para o filho, e isso gerou ciúme nos irmãos. E aqui no verso 4 diz que odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Eles chegaram a um ponto de ciúme para com José, que já não podia nem conversar em paz. Você já se relacionou com alguém que é tão amargurado, de ciúme, de despeito, que tudo que você fala com ele entende como coisa ruim? Como maldição? Todo mundo já viveu uma história dessa, né? E Jacó foi vivendo esse ciúme, foi vivendo essa situação de perseguição, de obstinação dos irmãos contra ele. Mas por outro lado, ele tinha o amor do pai. A mãe já era morta, porque Raquel morreu no parto de Benjamim. Ela morreu no parto de Benjamim. E então, ele tinha o amor, a preferência do pai. Mas tinha o ciúme, a perseguição, a inveja dos irmãos. E Jacó foi vivendo, ainda jovem, esse tipo de coisa. E aqui no verso 13, diz que Jacó chamou, que aqui ele já chama por Israel, chamou ele e falou: olha, seus irmãos estão pastando a ovelha, vai atrás deles. E José responde: eis-me aqui. Outra característica de José, ele era um sujeito obediente à voz do pai, era submissa ao seu pai terreno. Então, José era um homem investido de qualidades, mas que também, como nós, temos um tanto de gente que ama a gente pelo que a gente é, e outro tanto de gente que nos odeia exatamente pelo aquilo que somos. E Jacó foi vivendo essa história. E aqui, no capítulo 39, ele é vendido pelos irmãos. Os irmãos criam uma situação. Quando ele chega lá com o recado do pai, etc., eles abrem uma cova, jogam o menino lá dentro a fim de matar. Mas aí Rubem interfere e fala: não vamos matar não, vamos esperar até amanhã, porque a intenção era que no dia seguinte ele resgatasse para devolver o filho ao pai. Mas aí Judá entra no esquema, fala: vamos vender o cara, pelo menos a gente sai com lucro e não sai com o sangue dele nas nossas mãos. E assim fizeram com José. E José então é levado à casa de Potifar. E aqui no capítulo 34, está escrito 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, diz o verso 2, que veio a ser homem próspero e estava na casa do Senhor egípcio. Na terceira carta de João, ele fala assim: que seja próspera a sua vida, como é próspera a sua alma. José era um desses homens, próspero de alma. Amém, queridos? Apesar dele ter sido rejeitado, dele ter sido vendido, dele ter sido ofendido, dele ter sido preterido. Você imagina naquele tempo a angústia de José com relação ao seu pai Jacó. Você pensa que Jacó era velho. A Bíblia diz que José era filho da velhice de Jacó. E ele já estava com 17 anos.
Jacó era velho, e aí então você pensa na angústia daquele moço, quando chegou na casa de Potifar, vendido como escravo, e distante de seu pai. Pensa com que ele pensava assim: poxa, meu pai está sofrendo, o que eles disseram para o meu pai? O que eles mentiram falando? Que eu abandonei, que eu rejeitei meu pai, que eu fui embora, que eu não dei satisfação. Provavelmente tudo isso passou pela cabeça de José. Queridos, nós vivemos muitas situações em nossas vidas que muita coisa passa pela cabeça da gente, muita especulação. E veio também à memória uma coisa interessante na vida, acredito eu, na vida de José, pelo menos nesses primeiros dias. Uns sonhos que ele teve. A Bíblia diz que ele teve um sonho em que os irmãos se curvavam diante dele. Ele viu umas espigas e ele era uma dessas espigas que se levantou, pôs de pé, e as outras se curvavam diante dele. E os irmãos falaram: queres reinar sobre nós? Você quer governar sobre a vida da gente? E ele ficou calado. Depois ele teve outro sonho, em que o sol e a lua se dobravam diante dele, e contou esse sonho a Jacó. Jacó falou: vem cá, você está dizendo que eu e tua mãe vamos nos render diante de você? Só que a Bíblia diz que Jacó guardou isso no coração dele. Ponderava. A Bíblia diz que Jacó ponderava. Mas os irmãos acharam isso um absurdo. E você imagina ele na casa de Potifar, pensando: e aquele sonho que eu tive? E agora meus pais, meus irmãos estão longe de mim, como é que vai ser? Como é que vai cumprir? Não parece muito aquelas situações, queridos, em que nós entramos numa outra dimensão de vida, onde você olha para as promessas e diz assim: como é que isso vai cumprir na minha vida? Está longe de cumprir, como é que vai ser? Hoje eu vivo uma outra história, eu vivo um outro tempo. Como é que isso vai cumprir? E aí, dentro da casa de Potifar, veja bem, no verso 5 do capítulo 39, diz assim: e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Aleluia. Nós vamos ver aqui uma característica daquele que serve. Quando você serve uma pessoa, você está abençoando a vida dela. Deus, por sua causa, vai abençoar aquele lugar, vai abençoar a casa, vai abençoar os familiares, por sua causa. Porque você está servindo aquilo ali. Você está entendendo, querido? Então José é o exemplo mais clássico de serviço na Bíblia. Ele era escravo. Ele estava ali dentro para obedecer ordens. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Você sabe por que Deus era com ele? Porque ele se submeteu ao serviço. Se José tivesse feito o contrário, falar: eu sou escravo mesmo, só vou fazer o que me mandam, se ninguém mandar não vou fazer nada mesmo, então estou aqui para só obedece. Talvez ele e a casa de ele não, porque aqui não fala que José prosperou. Aqui fala que a casa de Potifar prosperou. O campo de Potifar prosperou. Porque ele foi feito mordomo. Então nós vamos que a fase na vida da gente, queridos, isso vai acontecer quando nós estamos servindo a empresa que nós trabalhamos, servindo a nossa família, servindo, tudo vai sendo abençoado. Você pode até não estar sendo abençoado ali dentro. Eu sirvo a minha igreja, eu sirvo a minha família e nada acontece na minha vida. Algumas pessoas falam assim. Agora você imagina aquele que não serve, aquele que não está pronto para fazer,
aquele que não está pronto para servir. Ah, eu sou escravo, eu fui mesmo rejeitado, eu fui mesmo ofendido, eu fui mesmo vendido, eu fui mesmo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor mesmo, então não vou servir ninguém, para que eu vou entrar nisso, para que eu vou estar lá, já que eu sou... aí entra na autocomiseração, entra naquela coisa de, se eu for salvo igual eu já ouvi, estou no lucro. Outros falam assim, se eu e a minha família for salvo, estou no lucro, o resto para mim pode todo mundo ir para o inferno. Eu já ouvi isso de crente. Eu já ouvi crente falar comigo assim, se vier para a igreja eu saio. O ímpio lá no pecado, o ímpio precisando de Jesus, precisando de salvação, falou, se fulano entrar na igreja, eu saio. Aí sabe o que Deus fez? Tirou a pessoa. Não trouxe o outro, mas trouxe ela. Você não é digno dessa igreja. Sabe por quê, querido? Porque quem quiser ser o maior no reino, ser aquele que sirva. Mas quem serve, não serve para si. Quem serve, serve para Deus. Amém? Serve para o outro. Por isso Jesus falou, maior é aquele que serve. E aí o que acontece? A mulher de Potifar cobiça ele. E aqui no verso 7 diz assim, aconteceu pois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do teu senhor, tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às mãos. Aí ele coloca, ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és mulher dele. Como, pois, como eu teria eu tamanha maldade pecaria contra Deus? Aqui nós vamos ver a primeira manifestação de governo na vida de José. Sabe quem que ele governou aí? A si mesmo. Ele podia ter dito, o dono da casa me deu o governo das coisas, me deu o governo do campo, me deu o governo da casa, e agora a mulher dele me rende, que eu vou ser melhor do que ele aqui. Que eu vou ter tudo que é dele, mas a mulher dele. Ele não poderia ter dito isso? Mas José exerceu um governo fundamental quando você é servo. Quando você é servo, você sabe o que é seu e o que não é. O que lhe pertence e o que não lhe pertence. Quando você é servo, você sabe o que você tem direito e o que você não tem. É por isso, queridos, que no meio da igreja, num trabalho, na vida secular, muita gente não rompe, porque quer ter mais do que lhe foi imputado, quer ser mais do que é capaz de ser. Nós não vemos isso na política recente? Foi entregue um determinado governo e daquilo ali não podia passar, mas extrapolou, assumiu que não era dele, o que não podia ter tocado. E nós, queridos, temos que entender isso, que a primeira coisa, se nós queremos governar algum dia, ser maior, seja na igreja, onde você quer ser um pastor, uma liderança de peso, é entender o que lhe pertence e o que não pertence. Amém? José sofreu retaliação por isso? Com certeza. Quando ele fugiu da mulher, ela agarrou na roupa dele. Na hora que ela agarrou na roupa dele, ele saiu correndo e uma parte da roupa ficou rasgada na mão dela. Ela usou o resto daquela roupa e incriminou ele por estupro. Foi direto na Maria da Penha. O cara tentou me violentar e me prendeu. Provavelmente Potifar entendeu que José jamais faria aquilo. Que José não tocaria na mulher dele. Mas Potifar jamais poderia recuar nisso daí, porque era a palavra dele e a palavra da esposa. Se ele apoiasse José, o que diriam os outros? E o que seria dele?
ele sempre ficaria com aquela dúvida. Ficou ou não ficou? Então o que ele fez? Condenou José à prisão. Sofreu retaliação? Sim. Queridos, muitos de nós sofremos retaliações por tomar decisões corretas, por não ir além daquilo que nos foi imputado por direito. Amém? Mas é aí que começa o seu governo. É aí que Deus começa a lhe dar autoridade. E aí, verso 20, o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. Verso 21, o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. Deus continuou com José. Você sabe por quê? Porque José serviu a Potifar e serviu ao Senhor, cumprindo um mandamento simples. Não adulterarás. Simples. Ah, pastor, não existiam os mandamentos de Deus. Sim, mas esse era um princípio. Um princípio de submissão, um princípio de rendimento, de rendição. E Deus continuou com ele. Verso 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos. Aqui, ó. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual lhe confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Aqui nós vamos ver outra vertente de serviço. O que Deus fez quando José caiu dentro do cárcere? Pôs graça no coração do carcereiro para que o carcereiro gostasse dele. Então o que o carcereiro fez? Confiou os demais presos nas mãos de José. E José passou a servir o carcereiro. É fácil, querido? Servir uma pessoa que lhe esbarra, que lhe resiste, que é superior a você e que lhe é arrogante, que lhe é difícil de relacionamento? Não é fácil. Muitas vezes nós temos que servir pessoas que você põe a mão na cabeça e fala assim, até quando, meu Deus? Mas a Bíblia diz que José fazia tudo o que tinha que fazer ali, passava. E aí, quando ele começou a obedecer e servir o carcereiro, a autoridade veio sobre ele em relação aos demais presos. Amém? A Bíblia diz aqui, ó, que ele governava, confiou às mãos de José todos os presos. Ou seja, ele era autoridade sobre os demais presos, mesmo sendo preso também. Mas ele servia ao carcereiro. Dois desses homens que estavam no cárcere tiveram 2 sonhos. E José interpretou os sonhos. E a interpretação foi certeira, porque se cumpriu os sonhos. Então o que nós vemos aqui? Outra vertente do serviço. Ele serviu aos colegas de cadeia. Com o quê? Com os dons que ele tinha. José tinha o dom da interpretação de sonho. E aí o que ele fez? O carcereiro com a interpretação, com aquele dom. E aí ele fala para esse carcereiro assim: ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, o qual dava o copo na mão de Faraó. Estou lendo o verso 21, quando ele termina a interpretação. Mas ao padeiro-chefe enforcou com toda José havia interpretado, exatamente como José havia interpretado. Verso 23, o copeiro-chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Ele serviu um cara com dom, a profecia cumpriu do jeitinho que José falou que ia fazer. E José fez um pedido para ele: quando você sair daqui, lembra de mim. Mas a Bíblia diz que esse cara se esqueceu dele. Querido, é muito comum você servir uma pessoa, ajudar ela, honrar ela, apoiar ela, cuidar dela, servir ela e depois ela virar as costas para você e te esquecer. É a coisa mais comum na face da terra. Você abençoa a vida dela, você ajuda ela financeiramente,
você leva para o hospital, você sai do hospital, você apoia e ela simplesmente esquece de você. Mas isso não tira de você o governo. Amém? O governo sobre a situação. E aí, passado 2 anos completos, 41 de Gênesis, 2 anos, entre a interpretação que ela deu para aquele cara, Faraó tem um sonho. E aí, esse sonho muito perturbado, e ele manda chamar todo mundo para poder interpretar, ninguém dá conta. Verso 9. Não, verso 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou o sonho. Mas ninguém havia que lhe interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo sob prisão a cada um do comandante da guarda e a mim, ao padeiro-chefe. Aí ele conta a história e fala que José interpretou o sonho e fala com o Faraó que mande chamar José. Verso 16, respondeu José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao Faraó. E aqui nós vamos ver outra vertente do serviço de Daniel. Ele servia, de José, ele servia a Deus. E ele diz: olha, Faraó, não está na minha mão esse poder, está na mão de Deus. E acertou em cheio, porque Faraó conta o sonho para ele e ele interpreta o sonho. E aqui no verso 33 ele diz assim: agora, pois, escolhe a Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha sobre ele a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita de bons anos que virão, recolha o cereal e E ele dá a diretriz para Faraó. 37, eu estou em Gênesis 40. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Diz Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Serei maior do que tu. Glória a Deus. Olha só. Ouviu o conselho e ele diz: não tem cara melhor, porque em você há um diferencial, você tem o Espírito de Deus. Sabe o que nós aprendemos com isso, querido? Que para ser servo você precisa do Espírito Santo. Você precisa de Deus. Porque não é fácil servir aos inimigos, não é fácil servir dentro do cárcere, não é fácil servir aos irmãos que te rejeitam, não é fácil enfrentar a luta financeira e continuar servindo a Deus e as pessoas com o seu dinheiro, não é fácil. Mas quando você entende que o Espírito de Deus lhe dará força para isso, Deus começará a estabelecer o seu governo sobre a sua vida. E te dará governo sobre outras situações. E ele diz, interessante, que Faraó devolve ele a casa dele, hein? Igual Potifar fez, pois a casa. A casa. Dentro da casa de Faraó tinha quem? As mulheres de Faraó estavam lá. Os filhos de Faraó estavam lá. Amém? Exatamente como na casa de Potifar. Só que havia um diferencial aí. Ele foi levado ao lado do trono. Só no trono eu serei maior. E ele foi colocado ao lado do trono, sentado ao lado. Isso fala de um governo junto.
E ele foi colocado ao lado. E aí nós sabemos, José trabalhou como a instrução que Deus tinha dado a ele, guardou parte da colheita e fez os silos e se tornou forte, poderoso e respeitado. Sabe por quê? Porque José serviu ao pai dele, José serviu a casa de Potifar, José serviu ao carcereiro, José serviu a Faraó. E Deus colocou no domínio de José o governo sobre os celeiros, sobre o dinheiro de Faraó. Colocou o governo sobre o governo, colocou o governo sobre o governo de Faraó. O que Deus fez? Deus elevou José à honra. Amém? Amém. Sabe por quê, querido? Porque um dia ele governou a si mesmo. Quando ele foi vendido, quando ele chegou como escravo, quando ele foi encarcerado, quando ele se submeteu ao carcereiro, quando ele serviu aos colegas, você pensa que ele pode ter sido tomado pela raiva? Poxa, cuidei, ajudei o cara, dei interpretação do sonho, ajudei ele e ele simplesmente esqueceu de mim. Mas o governo sobre si mesmo elevou José ao trono. Amém? Amém? Amém. Aí o que acontece? Como Deus tinha previsto pelo sonho de Faraó, a seca chegou e a fome também. E Jacó manda os irmãos dele irem ao Egito comprar. E quando eles chegam, eles vão ter com o administrador, com o governante. E lá está os 10 irmãos dele. Porque Benjamim ficou com Jacó. Os 10 irmãos de José chegam diante dele. E quando eles chegam diante dele, se prostram. Está aqui no capítulo 42, verso 6. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ó o sonho cumprindo, ó a promessa se cumprindo, ó a promessa aparecendo aí, ó os sinais da promessa. Glória a Deus. E vendo José seus irmãos, reconheceu, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente e lhe perguntou: de onde vens? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Já não sabe quantos anos se passaram. Então se lembrou José dos sonhos. Se lembrou José da promessa. Se lembrou José que Deus daria a ele o governo. Ele se lembrou que Deus tinha uma promessa com ele. E ele lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles e lhe disse. Aí ele começa a fazer um jogo. Vocês são espiões, estão aqui para ver os pontos fracos da terra. E ele começa a jogar isso aí para ter informações. Ele diz: não, Senhor, nós somos homens dignos, honestos, trabalhadores. Somos filhos de um homem muito velho e nós viemos comprar alimento porque a nossa família é muito grande, falta alimento. E o nosso pai nos mandou aqui. E entra naquela conversa com José. Aí José manda eles de volta. E aí depois ele promove um jantar. E nesse jantar ele recebe de todo mundo e manda colocar uma taça no meio do alimento para que eles voltassem. Aí eles voltam, fala: Senhor, não é assim. Aí ele prende um deles para que pudesse, quando eles voltam com Benjamim. Porque ele diz: não é verdade. Ele diz: é verdade. Falou: então traz o mais novo que eu quero saber se é verdade. Aí levam Benjamim. Aí ele prende, para não prender Benjamim, Judá interfere
e fala: Senhor, meu pai é muito velho. Ele sofreu a perda do filho. De um dos filhos, sofreu muito. E esse é o filho da velhice de meu pai. Se ele ficar, meu pai vai morrer nos meus braços. Aí José não aguentou. E quando ele... Vamos lá no 43. Verso 29. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. E este, o vosso irmão mais novo, de quem me falaste. E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. Aí ele abençoou o irmão. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se de servir a refeição. Aí ele tenta, aí aqui nós vamos ver outro governo, de novo, o governo de José sobre as suas emoções. Pensa, como José ficou emocionado de ver o irmão dele vivo. Pensa, que ele olhou Benjamim devia ser bem pequenininho quando ele foi vendido. Ele viu Benjamim crescido, mais velho. Pensa, pode ter passado raiva, pode ter passado indignação, pode ter passado frustração, pode ter passado pela alma de José, revolta, que ele não conteve, ele se afastou para chorar. Mas a gente vê ele controlando suas emoções. Querido, se você quer governar sobre qualquer coisa sobre a terra, controle seu emoção. Amém? Vão vir afrontas? Vai vir desaforo? Vai vir coisa que você pensa que você não vai ter controle sobre aquilo. Vem, você vai respirar fundo, contar até 1000, porque contar até 10 não resolve. Você vai contar até 1000 para a raiva passar. Vai vir. Mas uma coisa, todo aquele que governa tem que ter: domínio próprio. Governo sobre si mesmo. E aí ele cria uma estratagema, mantém Benjamim para trazer seu pai. Capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. A ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegando-se eles, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Na hora que José falou: vocês me venderam. Pensa nos irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Olha a inteligência emocional desse homem. Que quando ele diz: eu sou José, os caras travaram. Falou: será verdade ou será mentira? Mas quando ele disse: vocês me venderam, eles falaram: é verdade. Pronto, ele vai cortar a cabeça de todo mundo, vai matar todo mundo, porque a gente sabe que Faraó não deixa por menos, e ele é o segundo homem, ele está no trono, ele está no governo, ele está na administração, vai cortar a nossa cabeça. José entra imediatamente com a proteção. Não se entristeçam por terem me vendido, porque Deus tinha um plano nisso. Queridos, às vezes a gente passa por tanta luta, por tanta dificuldade, por tanta prova, por tanta armação de
Satanás contra nós, que a gente perde o foco da promessa, a gente perde o foco de onde temos que chegar. Como devemos ser e quem devemos ser. Para isso, nós precisamos desenvolver uma coisa chamada inteligência emocional. Ou seja, você passa a ser inteligente nas suas emoções. A pessoa que é inteligente, ela pensa antes, ela raciocina antes, ela está à frente. Ou seja, inteligência emocional, ela está à frente das emoções. Ela controla a emoção, ela controla os pensamentos, ela controla a si mesma. A pessoa que é inteligente emocionalmente, que é o que a Bíblia chama de domínio próprio, é aquela pessoa que controla, e ele fez isso. Verso 9. Apressai-vos, subir a meu pai e dizer-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Olha que coisa linda! Deus me pôs por Senhor, me pôs como governador, como que tem domínio sobre toda a terra do Egito. Desce, porque eu vou te proteger, eu vou cuidar de você na sua velhice. Desce até mim. Ele precisava trazer consolo a Jacó. E aí, queridos, ele governa mais uma vez a si mesmo. Eles descem, leva a notícia a Jacó. Jacó fica impactado com aquilo. E aí, Jacó desce com todo o povo para lá. E o resto você sabe. Jacó morre nos braços de José. E aí, querido, nós aprendemos com Deus que quando nós governamos a nós mesmos, Deus nos conduzirá a governar sobre qualquer situação. Mas uma coisa nós vemos no governo de José, que ele servia. Ele serviu a Faraó, serviu a terra do Egito e serviu a sua família. Quando ele diz, Deus me trouxe para cá, para preservação da vida. Ou seja, Deus me pôs no topo, para que eu sirva vocês com alimento, para que a promessa de Abraão não se perca. Até estando no alto da autoridade, ele entendeu que Deus o colocou lá para ser servo. Querido, é isso que Jesus quer que nós entendamos. Ainda que você chegue a ser um líder, ainda que você chegue a ser algo maior, é para que você sirva, para que você seja maior no reino, basta você ser servo. Amém? Isso, que os seus dons foram dados para o serviço, que a sua habilidade foi dada para o serviço, que o seu entendimento foi dado para o serviço. Deus vai te honrar. Por isso Jesus disse, ao que vencer. Quem que nós temos que vencer, querida? A nós mesmos. Porque servir não é uma coisa fácil, não. Porque todos nós queremos ser como Tiago e João. Quando voltares no teu reino, permita que eu sente à tua direita e eu à tua esquerda. Jesus pensou assim, pô, esses caras não querem pagar o preço. Mas glória. Aí ele pergunta, vocês vão pagar o preço? Aí eles dizem, pagaremos. Ele diz, não, vocês vão pagar o preço. Agora, se vocês vão estar no meu trono comigo ou não, não me compete, porque isso é para aquele que foi preparado. Porque nem todo mundo é preparado para sentar no local de honra. Mas Jesus disse claramente, se você servir, se você estiver servindo uns aos outros, você será maior no reino de Deus. A igreja hoje está contaminada, queridos, com essa ilógica de que ser maior é ter uma grande igreja, é estar no topo daqueles que você governa. Pode até ser. Está no topo, sirva àqueles que ele governa. Amém? Amém. Independente de onde Deus te colocar,
Deus te colocou lá para que você continue servindo, para que você seja servo, colocar no local de honra. Por isso, o autor aos Hebreus, ele fala: entremos com confiança no trono da graça. Porque quando você entra na presença de Deus, está no capítulo 4, ele diz assim, olha, entremos com confiança diante do trono da graça. E como nós já ensinamos aqui, graça é serviço, graça é amor, graça é cuidado, graça é amparo, graça é perdão. Deus colocou José num trono de graça, porque ele perdoou os seus irmãos, ele cuidou dos irmãos, ele amparou os irmãos, ele serviu ao Egito, ele serviu a Faraó, ele perdoou a mulher de Potifar. Sabe por quê? Porque lá no trono ele poderia mandar matar aquela mulher e poderia perseguir Potifar por não ter confiado nele. Mas José fez o quê? Ignorou o passado. Graças a isso, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Aleluia. E é esse o trono que nos está proposto, o trono da graça. Aleluia. É esse o trono que Jesus disse, olha, aquele que vencer sentará comigo no trono. Vença a si mesmo. Vença a sua preguiça, vença a sua incapacidade, vença os seus limites e sirva. E daqui a pouco, querido, você está lá no trono, junto com Jesus, servindo ao Senhor Jesus para a glória eterna. Aleluia. Quem espera isso, diga amém. Amém. E é isso que nós celebramos na Santa Ceia, meu querido. Amém. Minha querida, nós celebramos esta promessa, porque Jesus disse, eu vou e voltarei, amém? E vocês vão comigo, para cear comigo lá em cima. Vocês sentarão comigo no trono. Seja um vencedor, amém? Aquele que vencer, se sentará comigo no local, no trono. Vamos ficar de pé.